Depois do jogo e da vitória contra o Grêmio, Flamengo pode ser líder do Campeonato Brasileiro no final da rodada. Vamos falar sobre esse jogo que nos deu, melhor dizendo, a liderança provisória. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Flamengo controlou o jogo do começo ao fim. Não sofreu nenhum perigo da frágil equipe do Grêmio. O Grêmio esse hoje mostra ser uma bagunça. A torcida cobrando o tempo inteiro. Só que isso é problema deles. O nosso problema é aqui, ó, o Mengão. Isso sim. Jogamos, controlamos o jogo, não sofremos nenhuma pressão e saímos da arena do Grêmio com 3 pontos. No total aí 7 pontos. O Flamengo, desde o primeiro momento, achou o gol mais rápido, até aqui do Campeonato Brasileiro, achou o gol mais rápido e aí teve mais tranquilidade. Mas a gente não pode deixar de falar, tem alguns jogadores que estão bem aquém, né? Mas bem aquém. O Rossi, tranquilo, na hora que foi exigido no segundo tempo, fez uma defesaça, sem nenhum problema. O Wesley não voltou a jogar aquilo que estava jogando antes da ida para a seleção brasileira, temos que dizer isso. Parece que ele sentiu, porque mais um jogo bem abaixo do lateral direito, mas ele não comprometeu, mas foi um jogo bem abaixo. Léo Ortiz e Léo Pereira, sólidos, tranquilos, não perderam uma sequer, mas eu não consigo entender. É proibido os zagueiros do Flamengo de darem um chutão? Porque no primeiro tempo teve uma hora lá que o Léo Ortiz estava cercado e ele quis sair. Tem um excelente passe, mas não é feio dar um chutão na hora que precisa de dar o chutão não, gente. É correr um risco desnecessário. Ele tentou sair jogando, errou, e só não foi perigoso porque os jogadores de meio estavam ali. E o time do Grêmio bem fraco, né? Mas bem fraco. Alexandro foi mais acionado que o Wesley. O Wesley simplesmente ele não jogou. Ele só ficou praticamente defensivamente. E quando foi para o ataque, eu não consigo entender. Lateral que cruza do bico da grande área tem algo de errado. Isso é o beabá. O lateral ele tem que sempre procurar a linha de fundo, porque na hora de cruzar ele vai pegar os atacantes todo de frente. Esse é o beabá. E ele não conseguiu acertar um cruzamento quando foi o Wesley. Já o Alexandro, na sua esquerda, conseguiu mandar no jogo naquele lado ali. O Grêmio não fez absolutamente nada. Acelerou na hora que precisava de acelerar, segurou na hora que precisava de segurar e tudo mais. Bom, vamos falar aí sobre agora Pulgar. Que monstro é o chileno. Mas ele tem que parar com esse negócio de tomar cartão. Todo jogo praticamente ele toma cartão. Mas que monstro. Joga muita bola, mas muita bola. Fez a falta, mereceu o cartão amarelo. Mas joga muita bola. O que desarmou, o que soube proteger a zaga rubro-negra, Nico de la Cruz. Mais uma partida acima da média. Aquilo e aquele jogador do River Plate que o Flamengo pagou a multa. Só que há vamos colocar uma vírgula aí. Se existe um controle de carga, ele inteirou a 8ª partida consecutiva. Daqui a pouco ele vai estar abrindo o bico. E a gente sabe que ele precisa do controle de carga. A 8ª partida seguida. 8ª partida seguida. Um monstro também. Como corre para um lado e para o outro. Gerson. Bem abaixo.
bem abaixo. Depois que voltou da seleção e da lesão, as 2 partidas que jogou, não é aquele coringa que a gente conhece não, que a gente vê. Mas sabe cadenciar o jogo e tudo mais, mas bem abaixo, bem abaixo. Arrascaeta, melhor partida do uruguaio com a camisa do Flamengo. Não só pelos 2 gols, mas participou. Ajudou o meio de campo, conseguiu criar, conseguiu dar continuidade. É esse Arrascaeta que a gente quer ver jogar. O de 19 e 20 a gente não vai conseguir ver mais. A idade vai passando, as lesões, vai desgastando e tudo mais. Mas é esse jogador que a gente quer, participativo. Não esperar um lampejo. Bola, a gente sabe que ele tem. Bola, a gente sabe que ele tem. Então o que o Flamengo quer é isso, a torcida quer é isso, é participação. O que a gente cobra é isso, é participação. Que uma bola ou outra ele vai resolver. Mas esse jogo que ele fez hoje tem que ser constante. É aquilo que não só eu, como muitos torcedores, como muitos influencers, como muitos setoristas, quem cobre o Flamengo, quer. Não é lampejos, não é uma partida boa, acima da média, excelente, e depois cai aquilo de novo, aquela nhaca. Não, é ele manter a constância. É ele manter a constância. Michael, primeiro pegou a bola, conseguiu tocar, o Edenilson errou, o bote, o Arrascaeta fez o gol, depois logo em seguida achou de novo o Arrascaeta foi para a linha de fundo, cruzou para o Bruno Henrique muito passada, fez algumas firulas ali, mas toma decisões muito erradas. O Michael não é mais um jogador jovem, ele já é um jogador experiente. Então tem algo ali que não está encaixando. As decisões que ele toma é decisões amadoras, tá doido, ele não dá sequência. A hora que ele precisa dar sequência, ele dribla. Na hora que é para ele driblar, ele dribla na sequência, que é para tocar, ele tenta de novo. Então assim, é fominha, e não é assim. Bruno Henrique. Gente, Bruno Henrique como centroavante lá na dentro da área, esquece. Ele pode fazer os gols dele e tudo mais, mas esquece, ele não é esse jogador. Mais um jogo bem abaixo do Bruno Henrique. Mais um jogo bem abaixo. E olha que o Flamengo controlou o jogo, mas bem abaixo. Aí depois, Gonçalo Plata entrou, acrescentou nada. Luiz Araújo, acrescentou nada. O Alan entrou ali para poder cuidar, dar continuidade ali junto com o Pulgar e fez o que precisava de fazer. Finalzinho também, o Grêmio abatido e tal, mas entrou ali, conseguiu segurar e tirar se o Grêmio tentou alguma coisa, ele conseguiu tirar. Juninho não teve tempo para fazer nada. E me chama a atenção mais uma vez. Deve ter acontecido alguma coisa, porque é um absurdo. Matheus Gonçalves de novo não entrou? Só pode ter acontecido algo. Porque assim, quando saiu a Arrascaeta, colocar o Plata para ser o jogador de criatividade no meio de campo, esquece. O Plata é velocista, que tem a bola, sabe driblar e tem que chegar lá na frente. Luiz Araújo também, esquece. O que mais se aproxima ali do Arrascaeta é o Matheus Gonçalves e o De La Cruz. Só como ele já deixou claro que o De La Cruz vai jogar ali do lado do Pulgar, se tirou ele, tem que colocar o Matheus Gonçalves. Mas mais um jogo aí, sem o Matheus Gonçalves. Bom, Flamengo aí, 2-0. Se o planejamento é priorizar o Campeonato Brasileiro, foi bem, ganhou os 2 jogos, não foi aquela fórmula brilhante, mas controlou o jogo, acelerou na hora que precisava de acelerar,
cadenciou na hora que precisava de cadenciar. Foi o que foi colocado para ser feito, os jogadores fizeram. Mais uma vez eu falo, Matheus Gonçalves não entrou. Para mim, e aí eu gostaria de ver nos comentários de vocês, quem foi o melhor? Para mim, Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar foram os melhores do jogo hoje. Pulgar e Nico De La Cruz sobraram no meio de campo. E aí, a inteligência do Arrascaeta hoje, a participação dele, e claro, os 2 gols, fecharam. Deixem aí nos comentários. Para a gente finalizar, o Campeonato Brasileiro, agora, de momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, às 19h57, Flamengo com 7 pontos, Palmeiras com 7, Juventude com 6, Vasco com 6, Internacional com 4, ainda vai começar o jogo agora, se eu não me engano, acho que 8h30, contra o Fortaleza. Se o Internacional ganhar de 1-0, ele passa para primeiro lugar. Se o Fortaleza ganhar de 2-0, 2 gols de diferença, o Fortaleza passa para o primeiro lugar. Tá? Então, os 2 únicos aí que podem assumir a liderança do Flamengo. Tirar a liderança do Flamengo nessa rodada de hoje. O Inter em quinto com 4 pontos, o Fortaleza em sexto com 4 pontos. O Ceará já completou as 3 partidas, 4 pontos, Corinthians 4 pontos, Botafogo 4 pontos, Bragantino 4 pontos. Fluminense está jogando agora com o Santos, está sendo contabilizado um empate, 4 pontos. Cruzeiro empatou com São Paulo, 4 pontos. Grêmio perdeu para o Flamengo, 3 pontos. Bahia, 3 pontos. São Paulo, 3 pontos em 15º. O Santos, 16º, com 2 pontos. O Mirassol, 17º, com 2 pontos. Empatou com o Bahia hoje. Atlético Mineiro vai jogar daqui a pouco contra o Vitória, 1 ponto. Sport, 1 ponto. E Vitória, 1 ponto. Os jogos ainda que vão acontecer, que estão acontecendo e que vão acontecer. A rodada se encerra hoje. Às 19h30, então já começou aí Fluminense e Santos 0-0 de momento. Fortaleza Internacional vai começar agora às 20 horas. E Atlético Mineiro e Vitória encerrando a rodada às 8h30. Arrascaeta e Verratti, a princípio, antes do término dessa terceira rodada, faltando os jogos de Fluminense e Santos, Fortaleza Internacional, Atlético Mineiro e Vitória, o Arrascaeta e o Verratti, artilheiros do Campeonato Brasileiro com 3 gols. E falando em Arrascaeta, ele hoje chegou aos 78 gols com a camisa do Flamengo, passando o nosso eterno Maestro Júnior. Isso mesmo. E aí a fala do Eric Farias. Para o Arrascaeta fazer essa quantidade de gols, é natural. Um meio atacante e tudo mais. O que não é natural, e aí você vê como o cara jogava, a bola que ele jogava é o Júnior. A vida inteira lateral esquerdo e depois no finalzinho da carreira foi para o meio de campo. Ter 77 gols com a camisa do Flamengo. Sendo, lembrando, é o maior jogador, é o jogador com mais números de jogos com a camisa rubro-negra. Então, assim, Flamengo se recupera, a torcida ainda está chateada pelo poupar do Felipe Luiz, pela derrota do Central Córdoba, se recuperou, já que priorizou, tinha obrigação de vencer, e na próxima rodada aí, na quarta-feira, às 21h30, o Flamengo recebe o Juventude no Maracanã e tem que ganhar. Um excelente domingo a todos. Vamos dormir hoje mais tranquilo e segunda-feira já começar a pensar aí no Juventude. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.